Queridos, eu gostaria de ler com os irmãos nesta manhã o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Eu vou ler do versículo 30 até o versículo 35. Mateus 26, versículos de número 30 a 35. E é nesse texto que lemos assim: Então, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai querido, obrigado pela leitura desta porção da Tua Palavra, na qual cremos tem poder, porque a Tua Palavra é uma espada afiada, que ela possa agir em nosso coração nesta manhã, no poder do Teu Espírito Santo, nos despertar para as necessidades e realidades, mas também nos levar ao encontro de Cristo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu já faço um alerta em relação à mensagem desta manhã. Ela não visa melhorar a nossa autoestima. Ela não visa melhorar a nossa autoestima. Ela visa melhorar a nossa estima por Cristo. Então, de um lado, você poderá sair com a sua estima ferida, mas eu creio que do outro sairá com a sua estima por Cristo aumentada, se você atentar nas palavras daquilo que temos nesse texto sagrado. Queridos, esse texto, esta pequena porção da palavra, talvez não seja o centro das atenções quando falamos da Páscoa e vemos os acontecimentos da Páscoa, que normalmente atentamos para o que vem antes e o que vem depois. O que veio antes foi um momento extraordinário, capturado ali, especialmente pelo evangelista João, dos momentos em que Cristo passou com seus discípulos no cenáculo, em que Jesus iria, além de realizar a ceia e mostrar a eles que agora a Páscoa teria um novo sentido, e tomando pão, dado graças, o partiu, deu aos discípulos, depois fez o mesmo com o vinho, dizendo: isto é o meu corpo, depois isto é o meu sangue derramado por vós, deixando ali um ensinamento indelével, que continuaria ecoando através dos séculos, chegando aos nossos dias, sendo centro do nosso culto, da mesa do Senhor. O Senhor Jesus também deixou-lhes ali vários ensinamentos, como por exemplo a oração sacerdotal, ensinando a sua unidade entre o Filho e o Pai, e a necessidade de que eles também estivessem unidos da mesma maneira. Quantas coisas tremendas, profundas o Senhor Jesus ensinou, além dele ter fechado esse período maravilhoso com o ato de pegar uma bacia, enchê-la d'água, se tornar como um servo, ali lavar os pés dos seus discípulos, ensinando-os a humildade. Tudo isso se passou naquele cenáculo, naquele lugar mais alto, onde eles celebraram isolados da sociedade,
esta ceia e passaram aqueles momentos íntimos de preparação para o que viria em seguida. O texto que temos conosco é o texto que está no meio entre a saída do cenáculo e o jardim do Getsêmani, onde novamente Jesus estará ali como o centro de toda o foco de toda a situação e mostrando ali o seu grande sofrimento em preparação para o que viria a seguir. Mas no meio você tem este registro da saída deles do cenáculo e indo em direção ao jardim do Getsêmani. E não sabemos exatamente em que momento Jesus dirigiu essas palavras, se no meio do caminho ou se já dentro ali do jardim do Getsêmani. É certo que Jesus e os seus discípulos saíram de lá cantando um hino e passando no meio daquela Jerusalém abarrotada de gente que vinha de vários lugares para Jerusalém para a celebração da Páscoa. E havia uma coisa interessante que muitos daqueles judeus praticaram a sua Páscoa na quinta-feira e outros na sexta-feira. Jesus e os discípulos, por serem galileus, eles tinham uma visão em relação ao pôr do sol diferente dos demais, os fariseus, por exemplo. Então ele e os discípulos realizaram a ceia na quinta-feira, enquanto que os fariseus realizaram na sexta. Vocês lembram que Jesus, pendurado na cruz, havia uma pressa por parte dos líderes religiosos que aquilo terminasse logo, porque eles tinham uma tarefa, né? Eles tinham uma responsabilidade de participar ainda da Páscoa nas suas casas, mostrando a grande hipocrisia e a cegueira daqueles homens em relação ao que estava acontecendo. Mas aqui então, eles haviam passado por esses momentos com o Senhor Jesus Cristo, e agora estavam se dirigindo para os atos derradeiros, os momentos decisivos da história do Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento, então, que Jesus irá revelar-se novamente, né, como sendo o Senhor Jesus, aquele que é o Deus todo-suficiente, aquele que é o Deus que provê, o Deus que ama e o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E, ao mesmo tempo, é o momento em que os discípulos vão provar mais uma vez a sua total insuficiência. E o que eu quero que nós façamos nesta manhã, e a nossa tarefa será perceber e verificar, né, notar esta insuficiência dos discípulos versus a suficiência de Cristo. A insuficiência de um lado e a suficiência de Cristo do outro lado. E eu gostaria então que nós fizéssemos esse exercício com a nossa própria vida, que nós pudéssemos perceber com clareza a nossa condição diante do Senhor Jesus. Note então que os acontecimentos desta última noite de Cristo devem ter sido desnorteantes para aqueles discípulos. Eles não tinham visto Jesus como Jesus estava naquele momento. Note que, em conformidade com o que veremos no jardim do Getsêmani, Jesus já tinha uma clareza absoluta do que ele viria a passar, e isso trouxe uma perturbação ao seu espírito, o que estava sendo já notado pelos discípulos. A Páscoa em si era um momento de festa para o povo judeu, mas aquela Páscoa era uma Páscoa diferente. Coisas estranhas iriam acontecer, coisas perturbadoras que aconteceriam logo em seguida. E nesse caminho, então, Jesus, para a surpresa daqueles homens, eles ainda não tinham noção da gravidade, grandeza do que viria em seguida, Jesus se volta para eles e diz: esta noite todos vocês ficarão escandalizados comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E diante desta frase de Cristo, Pedro então responde, resoluto, firme, dizendo: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro bateu no seu peito, né? Imagine Pedro se sentiu ali desafiado por Jesus. Que é isso, Jesus? Como o Senhor tem
coragem de falar uma coisa dessa? O Senhor não me conhece? Não sabe do que eu sou capaz? Eu faço tudo pelo Senhor. E então Pedro ali se garante, né? Ele se mostra forte na sua convicção, na sua posição em relação a Cristo. Mas aí Jesus responde, olhando para Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ainda firme na sua posição, ele não se deixa vencer por essa fala de Jesus. Na verdade, ele não acredita no que Jesus está dizendo. Ele provavelmente, entendemos, ficou ofendido com essas palavras de Cristo. Como assim? E ainda diz: ainda que me seja necessário morrer contigo. Então ele eleva um grau, ele diz: de nenhum modo te negarei. Ele se afirma, ele se autoafirma diante de Jesus: nada vai me derrubar, eu vou continuar firme em defesa do Senhor Jesus. E o que espanta também é o fato do versículo dizer que e todos os discípulos disseram o mesmo. Então note que todos os discípulos estavam contaminados com o mesmo sentimento, que era esta arrogância, esta presunção, esta autoafirmação. Diante do que Jesus havia dito que iria acontecer, Jesus não estava dizendo poderia, ele disse vai acontecer. Os discípulos disseram: não, nós garantimos que não vai acontecer segundo a tua palavra. Nós garantimos que nós ficaremos firmes aqui contigo e, se for necessário, morreremos para poder te defender. Nós olhamos hoje esse texto e sabemos, né, o quão fraca, o quão falha foram essas palavras, o quanto elas se perderam no vazio. E o que teria acontecido? Meus amados, será que qualquer um de nós já não passou pelo pensamento de: será que se eu fosse confrontado um dia por um Estado Islâmico, né? Por alguém que chegasse com uma arma e dissesse: olha, agora você vai me dizer se você crê em Deus, se você sustenta a sua fé em Cristo, você vai perder a sua vida aqui mesmo. Será que a gente já não parou para pensar numa situação desse nível? Às vezes nós vemos isso acontecendo, e tem acontecido no mundo real, com pessoas, especialmente no Oriente Médio, mas em outros lugares também, pessoas até em países como Estados Unidos. Vocês devem se lembrar daquela tragédia na escola Columbine, e os atiradores que entraram foram justamente perguntando sobre a fé das pessoas, e ao afirmar a fé em Deus, eles matavam aquela pessoa. Estudantes morreram desta forma. Então, isso não é uma realidade tão distante, mas talvez seja muito distante de nós aqui. Estamos no nosso conforto de um país que tem uma liberdade em que pessoas não chegam a atos tão radicais e extremos. Mas o que pode nos perturbar é saber que, por muito menos, nós somos capazes de negar o Senhor Jesus. E negamos quando nos omitimos, quando sabemos que deveríamos, naquela oportunidade, falar de Jesus, mas achamos melhor, para não gerarmos um certo mal-estar, constrangimento, mal-entendimento, qualquer coisa, preferimos não falar. Ou em outros momentos em que deveríamos nos pronunciar em relação à injustiça, em relação a algo que está sendo dito, conversado como sendo normal, e nós sabemos que aquilo é errado à luz da palavra de Deus, mas preferimos nos deixar ficar de fora para não enfrentar as consequências seja do mal entendimento ou das reações das pessoas. Nós vemos que muitas vezes, nós que esperávamos ser tão corajosos, nos mostramos tímidos diante de situações em que deveríamos efetivamente agir. Meus queridos, os discípulos de Cristo não eram diferentes. O problema é que nenhum deles percebia o quão despreparados eles estavam para enfrentar aquela situação.
E esse é o ponto que eu quero começar trazendo para nós. Nem sempre nós percebemos o quão despreparados nós estamos para enfrentar a oposição. Mas é preciso que estejamos preparados. E Jesus ali, ele não estava simplesmente dando uma informação genérica. A palavra de Cristo deveria prepará-los para aquilo que eles iriam enfrentar. O problema é que eles achavam que estavam prontinhos. Matariam no peito e sairiam levando a bola no pé. Mas nós sabemos o quão errados eles estavam a esse respeito. Então note novamente que, diante da advertência de Cristo, Pedro, de modo arrogante, ele protesta contra Jesus. Jamais te negarei, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte, diz o texto lá em Lucas capítulo 22. E os demais, todos disseram a mesma coisa. Então, nós vamos perceber nisto o quão despreparados eles estavam. E, de novo, a pergunta é: o quão despreparados nós também podemos estar para enfrentar a oposição à nossa fé e a tudo aquilo que se levanta contra a nossa própria vida. Então, as palavras de Cristo deveriam ter sido recebidas como uma exortação. E nessa manhã, que as palavras de Cristo sejam recebidas por nós como uma exortação à nossa própria vida, para que, diferentemente deles, nós possamos cair no nosso rosto e, reconhecendo a nossa condição, implorarmos a Deus por graça e força diante das tentações e dificuldades que vêm a nós. Cuidado, para que você e eu, porque eu estou com vocês na mesma condição, não fortaleçamos a nossa autoconfiança com ostentação e autodeterminação de que podemos vencer todas as coisas sem o Senhor Jesus. Então, estariam ali aqueles discípulos diante de um grande teste, do qual eles falharam miseravelmente. Mas note que esse momento, ainda que representasse um momento de grande derrota para eles, porque o que viria a acontecer deixaria-os envergonhados, certamente na memória por toda a vida. Ao voltar à cena e perceber o quanto eles abandonaram a Cristo, recuaram, se afastaram, se esconderam, não quiseram ser relacionados com o Senhor Jesus. Nunca o conheci, disse Pedro, nunca ouvi falar, não sei nem quem é. E aquela vergonha toda que eles passaram, isto iria transformar a vida deles, a percepção deles em relação à sua própria condição. Se tornaria uma lição a eles sobre humildade, da qual certamente nenhum deles jamais se esqueceria. Então eu quero ressaltar de novo que as duas grandes lições do texto são, de um lado, a insuficiência de nós, discípulos, e do outro, a suficiência que vem do Senhor Jesus. O texto implica que Jesus, quando se dirige a eles e revela o que iria acontecer, qual deveria ser, e aí eu faço-lhe a pergunta, irmãos, qual deveria ser a atitude correta daqueles discípulos? Certamente Jesus não era um técnico que estava à beira do gramado, chamando os jogadores para que tenham mais força, mais coragem, mais disposição, mais determinação, mais raça, para poder vencer o adversário que é tão forte, que é tão aparentemente superior ao nosso time. E aí Jesus estaria ali conclamando a eles, mais foco, mais entusiasmo, mais força, como um técnico humano. Será que era isso que Jesus estava fazendo? Certamente que não. O que Jesus esperava deles? Porque essa resposta ela é fundamental para nós nesta manhã, para perguntarmos o que Jesus espera de nós. O que Jesus esperava deles? Note que esse é o divisor de águas entre a mensagem que será cristocêntrica e aquela mensagem que será antropocêntrica.
A mensagem que se volta para Cristo e aquela mensagem que quer que você encontre em você motivação, força e que você se sinta especial e capacitado para enfrentar todos os Golias que virão diante de você. O Senhor Jesus já havia ensinado aos discípulos, desde o início do seu ministério, lições sobre a necessidade da humildade. Queridos, a humildade, ela é essencial à nossa vida cristã. E o Senhor Jesus não poupou de ensinamentos os seus discípulos. Vocês vão lembrar lá no Sermão do Monte que Jesus ensina: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma das primeiras bem-aventuranças. Porque ninguém se aproxima de Deus sem que o seu coração tenha sido quebrantado, humilhado diante do Senhor. Porque os humildes, eles têm um lugar de acesso a Deus, enquanto que os soberbos, eles são rejeitados por Deus. Porque, na verdade, o próprio soberbo, ele não se volta para Deus. Ele não reconhece a necessidade de Deus. Ele se acha autossuficiente. Ele se acha autoimune. Ele se acha alguma coisa. Porque ele entende que ele pode controlar e suprir aquilo que é necessário à sua vida. No entanto, Jesus nos ensina, e a grande lição é que devemos reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa fragilidade, devemos reconhecer a nossa incompetência, o nosso fracasso pessoal em querer ser ou fazer alguma coisa sem o próprio Deus, e sem que Ele esteja à frente de nós. Tiago, quando nos ensina a fazermos previsões, ele diz: não diga farei isso, farei aquilo, viajarei para aquele lugar, farei outra coisa, mas diga se o Senhor quiser, colocando-se no seu devido lugar, porque há uma vontade soberana e poderosa que dirige este mundo, e eu estou submisso a esta vontade e preciso dela para que os meus sonhos se concretizem. É por esta razão que eu oro a Deus, toda vez que eu tenho um sonho, um desejo, um propósito, eu peço a Deus que torne isto possível, se for da vontade dEle. Há uma submissão que começa na minha humildade e posição de submissão a Ele. Jesus também, em outro momento, ele toma uma criança e diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Uma palavra que tem um impacto enorme numa sociedade de adultos que não pensavam em crianças como nós pensamos hoje, né? Trazemos as crianças, que bonitinhas, mas era uma sociedade em que criança ficava em algum lugar longe para não atrapalhar. E Jesus chama ali a criança. Vocês lembram dos discípulos, né? Tira a criança daqui, Jesus chamando as crianças: deixai vir a mim os pequeninos. Então, nessa sociedade, Jesus toma uma criança e diz: olha, vocês têm que ser assim, como a criança. Isso era para arrebentar qualquer adulto e dizer: olha, vocês têm que aprender a serem humildes, a perceber a sua insignificância, o seu tamanho diante da realidade espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 12, o texto de Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, porque ele pensa estar em pé, e quando você começa a pensar muito que está em pé, aí é que a queda se torna, né, mais dura, pesada na sua vida. Você começa a pensar, já está errado, né? Você não pode ficar pensando que está em pé, porque você começa a se admirar e aí a queda é enorme. Então, os discípulos, eles tiveram que aprender esta lição da autonegação. Esta é a lição que nós precisamos aprender, queridos. Como é que nós devemos responder àquela lição de Cristo? É com a autonegação. Eles ainda não haviam percebido a própria insuficiência para executar a tarefa para a qual Jesus os estava chamando. A tarefa de Cristo era grandiosa demais para eles. Quem eram eles para querer fazer qualquer coisa por Cristo? E a mesma pergunta se estende a nós: quem somos nós
para querermos fazer qualquer coisa por Cristo, desde estar aqui na igreja, seja participar do culto em algum ato ou elemento, ou mesmo servi-lo de alguma forma. Quem somos nós? Nós devemos cair na real. Aqueles discípulos deveriam ter caído na real e percebido o quão tolos eles estavam sendo. E nós temos que cair na real e perceber o quão tolos seremos se acharmos que somos suficientes. Então, ao invés de confiar em si mesmos, eles deveriam ter buscado a força na fonte que era o Senhor Jesus Cristo. E eles estavam prestes a aprender esta lição. E como eles logo aprenderiam a fidelidade para com Cristo, é impossível sem a nossa total dependência nele. Então essa é a grande lição que você vai sair daqui. A nossa fidelidade para com Cristo é impossível sem a nossa total dependência dele e nele. Entenda o que você e eu devemos fazer. Nós temos que, primeiramente, reconhecer o quão impotentes e fracos nós somos. Isso é muito difícil numa sociedade cujos valores ensinados para o seu sucesso, para a sua vitória, para que você tenha um lugar debaixo do sol, é justamente o contrário. Eleve a sua autoestima, fortaleça, né, a sua visão de competência, capacidade, tal, e você vai chegar lá, né, e resista a tudo e a todos, e você, né, alcançará o seu lugar debaixo do sol. Evidentemente que Deus fez todos nós com enormes capacidades. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele é um potencial para chegar na lua, para fazer foguetes darem ré, né? E o que mais for possível debaixo do sol. Só que nada disso é grande o suficiente para nos proteger daquilo que é a realidade espiritual. A palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 6:2, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Querido, você pode fazer o foguete dar ré, mas a sua família pode estar em frangalhos. É ou não é? Você pode dizer, vamos mudar o mundo pela política, e a sua família continuará em frangalhos. E a sua alma continuará também despedaçada. Isso não é vitória, isso é revolta sua. Mas você não consegue vencer a partir de toda a sua força, genialidade, poder e dinheiro que você usar. Você não sairá vencedor dessa luta. E o que Cristo mostrava a eles era exatamente isso. Lembre-se que Pedro entendeu o seu modo, que Jesus quis dizer, ao seu modo, não ao modo de Cristo. Bateu no peito, dizendo, não, eu a garanto, né, que vai dar tudo certo. E mais à frente ele vai além mesmo. Ele realmente estava levando aquilo a sério, a ponto dele usar uma espada para querer defender Cristo. Lembra disso? Ele arranca a orelha de Malco e é repreendido por Cristo. Guarda aí a tua espada, né? Porque não era pela espada. Jesus disse, meu filho, né, parafraseando, se eu quisesse eu chamaria aqui uma legião de anjos. Eu não preciso da sua espada. E Jesus efetivamente não precisava de nenhum dos seus discípulos, porque todos eles, na verdade, estavam sendo usados por Deus para o cumprimento do seu propósito. E dentro disto, Jesus sabia exatamente o que iria acontecer e que precisava acontecer. Mas veja então que Paulo em Efésios, ele diz desta realidade dos principados e potestades. Qual de nós pode resistir a essa realidade? Qual de nós pode matar no peito, né, toda essa realidade espiritual? Jesus havia dito, lá em Lucas está registrado, que ele falou para Pedro, Simão, Simão, isso ele havia dito um pouco antes, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus fala isso para ele. Imagina se Jesus fala isso para você, eu fico arrepiado, né? Jesus fala, olha, Satanás estava querendo rasgar você pelo meio, queria triturar você. E ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou. O vos está no plural, ou seja, isso se dirigia a Pedro, mas também incluía os outros discípulos. Imagina a fúria, né? Então,
E mesmo assim, naquele texto de Lucas, a resposta de Pedro é: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Queridos, ele não sabia o que falava. Jesus poderia dizer: Senhor, perdoa, porque não tem ideia do que ele está falando. Não tem noção do que ele está dizendo. Queridos, muitas vezes nós também não temos noção do que achamos que podemos ou não fazer. Isaías diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, pedindo ajuda ao Egito ainda, e se estribam em cavalos, quer dizer, carros, em armamento, que confiam em carros porque são muitos, em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Ou seja, estão totalmente equivocados, não entendem a realidade. Note então que aqueles discípulos, no fim das contas, eles estavam tão ocupados afirmando a própria autoconfiança que eles não conseguiram ouvir de fato a Cristo. Queridos, isso me diz uma lição importante. Note, vou repetir a frase, que aqueles discípulos estavam tão ocupados afirmando a sua autoconfiança que eles não conseguiam ouvir a Cristo. Você sabe onde pode acontecer esse fenômeno? Aqui mesmo e agora, durante o culto, durante a mensagem. Você está tão estribado na sua própria autoconfiança e ouvindo a mensagem de uma forma legalista, eu vou aplicar tal, isso, aquilo, que nem você pode não estar, na verdade, ouvindo o que Cristo quer dizer ao seu coração. Isso é muito sério, porque mesmo depois das advertências repetidas de Cristo, olha, não era novidade que o que aconteceria a Jesus, ele já havia dito várias vezes: eu vou ser submetido à morte, à prisão e tal, isso vai acontecer, Jesus foi preparando. Eles ainda assim não conseguiram ouvir essas advertências e se mostraram completamente despreparados. Era uma cegueira, mas chegava a ser uma cegueira voluntária. Eu prefiro ficar cego do que enxergar a realidade. Isso fazia parte do orgulho deles e dessa autossuficiência. E aí eu pergunto a você e a mim, se nós conseguimos enxergar esta autossuficiência em nós. Será que nós conseguimos? E eu vou responder a você: não conseguimos. Não conseguimos. É como se a gente olhasse no espelho e tentasse nos definir. Não conseguimos. Tanto a visão do espelho é falha, quanto a nossa visão do que vemos no espelho já é maculada por natureza. Se não vier de fora, se não vier de uma fonte pura, se não vier de uma fonte perfeita, nós não temos uma visão clara de nós mesmos. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que tem que vir e nos chacoalhar de dentro para fora. Ele tem que mostrar para nós essa realidade. Ou seja, nós precisamos pedir ajuda a Deus para enxergar a nós mesmos, aquilo que nós não enxergamos, a nossa condição, o nosso coração. É por isso que o salmista no Salmo 109 diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quer dizer, verifica aqui, faz um check-up, mostra para mim, porque eu não consigo enxergar nem a minha própria cegueira, porque eu não enxergo, eu não vejo, meu coração está maculado pelo pecado. Bem, mas veja no texto a suficiência de Cristo. Cristo então não apenas sabia que os discípulos o abandonariam, mas ele sabia que a sua predição aos discípulos sobre o fracasso deles também não ia ser levada em consideração. Jesus não só sabia tudo que iria acontecer, mas sabia que a advertência dele também não ia levar a nada, porque Jesus sabe todas as coisas. Isso começa a mostrar a suficiência de Cristo e o quanto nós podemos confiar nele, porque ele é o Deus soberano, ele sabe de tudo, e ele estava no absoluto controle daquela situação, por mais escabrosa que fosse, porque envolvia os próprios discípulos ali, o abandonando, mas nada daquilo surpreendia a Jesus, porque aconteceu exatamente como havia sido predito. Tudo isso salienta a sua soberania absoluta, ou seja, pode confiar, se Cristo disse, é aquilo que vai acontecer. Note no texto que Jesus faz uso do profeta Zacarias, e algo interessante no texto, porque lá de Zacarias, porque é um texto profético que está apontando algo positivo.
Se você ler o contexto, vai ver que ele diz que os profetas falsos vão abandonar as suas falsas profecias, que haveria ali um momento especial para o povo de Israel. Mas nesse mesmo texto, ele diz o seguinte, que, versículo 7 lá de Zacarias 13, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Naquele contexto, nós vemos que Deus iria ferir o próprio pastor. Era da vontade de Deus ferir o pastor. E aqui Jesus estava usando esse texto para dizer, eu sou o pastor, eu serei ferido pela espada. Então preparem-se, porque isso está para acontecer. Toda a profecia aponta nesta mesma direção. O que mostra, Deus sabe, Jesus Cristo sabe, e Ele está no absoluto controle de toda a situação. Até mesmo quando, da perspectiva humana, parecia que todo o reino satânico, todas as forças espirituais do mal é que estavam dominando, que estavam ganhando, que estavam vencendo, mas era ali que Jesus dominava absolutamente cada instante e cada ação. Note que as palavras de Cristo, ele sabia, olha, Pedro, você vai me negar, vocês vão me abandonar, as ovelhas ficarão dispersas. Foi essa a primeira palavra de Cristo. Mas em seguida ele diz, mas depois de tudo isso, depois da ressurreição, vocês me verão lá na Galileia. Note, Jesus sabia, né? Vamos passar por isso, mas depois nos veremos, né? Nos encontraremos depois na Galileia. É claro que naquele momento os discípulos nem prestaram atenção nesse detalhe, mas depois eles se lembraram, puxa, ele realmente falou que isso iria acontecer. Mas note também por isso que Jesus tinha um plano na vida dos discípulos. Ele sabia, vocês vão fracassar, vocês vão me abandonar, vocês vão me trair, vocês vão chegar no fundo do poço, mas eu não desisti de vocês, porque lá na frente nós vamos nos encontrar, e aí sim a história vai acontecer na vida de vocês. Que coisa incrível, não é? Porque Jesus poderia dizer que aqui é o fim da linha, né? Mas não, isso é só o começo. Vocês vão falhar, mas eu não falharei com vocês. E essa fala de Cristo se volta a nós, porque eu e você podemos ter falhado já inúmeras vezes com Deus, né? Mas Ele nunca falhou conosco. Ele vai continuar. Ele diz, olha, vamos à frente, né? Porque eu quero trabalhar em vocês, eu quero usar a vida de vocês. Então, Jesus assegura que vai continuar com eles, apesar deles e de toda a condição daquelas vidas. E note que, de fato, o que Jesus disse que iria acontecer, de fato aconteceu. As promessas graciosas de Cristo para eles sobre o ministério futuro revelam o amor e a graça de Cristo sobre eles, até mesmo antes deles falharem. E eu quero que você note isso também. Esse é um ponto importante, que apesar do nosso fracasso, e nesta manhã nós temos que admitir esse fracasso, Jesus admite sempre o seu amor por nós e a sua graça pela nossa vida. Mas Ele quer que nós admitamos o nosso fracasso. Por quê? Porque não fazê-lo é querer construir em nós um ídolo chamado nós mesmos e colocá-lo diante de Cristo e dizer, calma Cristo, que eu faço do jeito que eu sei fazer. Eu não preciso do Senhor dizer o que eu devo, nem como, nem da sua ajuda para fazer o que eu preciso fazer. E isto é efetivamente um ídolo. Esse ídolo destruído, como foi o ídolo daqueles discípulos, Jesus passou a usá-los. Houve um novo momento depois da ressurreição, que você lembra vai mudar totalmente a visão e realidade daqueles discípulos. Primeiramente porque ele cumpriu, foi lá para Galileia, primeiro, né, no encontro ali na ressurreição, depois ele disse, na ressurreição, né, o anjo falou, avisa os discípulos para que eles esperem na Galileia. Depois Jesus mesmo vem e fala, nos encontramos na Galileia, e lá na Galileia foi que houve aquele encontro, quando primeiramente os discípulos voltaram a fazer a sua tarefa lá, a sua atividade de pescaria, e estavam lá os discípulos, Pedro, João, Tiago, no barquinho, né, pescando, e não pegavam nada, e de repente um homem na praia diz, joga do lado direito, e aí Pedro olha lá, joga do lado direito, e aí ele joga então as redes do lado direito, e aí começa a vir
muito peixe, né? As redes até estão se rasgando de tanto peixe. E aí é que Pedro lembrou-se, né, do que já havia acontecido. Ele olha para a praia, ele reconhece Cristo, ele salta do barco e, num momento assim, né, lindo, lá Pedro já vai nadando em direção ao barco para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E que encontro foi aquele? E Jesus estava ali preparando um café da manhã para eles. E naquele momento, Pedro então Jesus se volta para Pedro e faz aquelas 3 perguntas. Pedro, tu me amas mais do que a estes outros? Tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus de novo, Pedro, tu me amas? E você sabe o quanto essa pergunta incomodou o coração de Pedro, né? Como foi difícil. Porque agora era um Pedro constrangido. Era um Pedro que sabia que não podia confiar nele mesmo. Ele não podia confiar na sua carne. Ele sabia o que havia passado, ele sabia o que tinha feito no verão passado com Cristo, não é? Então ele estava ali diante de Jesus e agora, veja a resposta dele, que na 3ª vez que Jesus pergunta, ele diz, tu sabes, Senhor, quanto que te amo. Ele passa a confiar no conhecimento de Cristo em relação a ele. Ele não está mais confiante em si, ele não está mais autoconfiante, autodeterminado, autoafirmado, autossuficiente. Ele simplesmente se coloca diante de Cristo e fala, o Senhor sabe que te amo. É o Senhor que sabe, não sou eu. Agora você vê um Pedro cauteloso, né, nas suas palavras, nas suas alegações diante de Cristo. Ele estava, de fato, olhando agora para que Cristo avaliasse o seu coração. E nesta manhã você precisa fazer isso, pedir para que Cristo avalie o seu coração. E diga para Cristo, Senhor, fala a verdade. Cuidado, né? Assim, ai, que medo. Mas fale a verdade, eu quero saber como está a condição do meu coração diante do Senhor. Queridos, aqueles discípulos tiveram a sua vida completamente mudadas. 40 dias depois, e era Pedro que estava diante de uma multidão pregando com toda ousadia o Senhor Jesus Cristo, mas agora não era o Pedro pescador da espada, agora era o Pedro cheio do Espírito Santo. E ele falava com autoridade, e as pessoas ouviam e se arrependiam diante das suas palavras. Aqueles discípulos que antes haviam fugido, agora estavam diante dos mesmos sacerdotes que tinham ameaçado, do qual antes eles correram, e esses mesmos sacerdotes disseram para eles, olha, se vocês continuarem, nós vamos prender vocês, vamos matar vocês e tanto mais. Veja que eles foram presos, e o texto de Atos diz que eles foram libertados por um anjo, e naquele mesmo dia, ao invés de eles aproveitarem a libertação do anjo, falou, ó, Deus nos deu uma chance, vamos correr, cada um para um lado. Eles voltaram para o templo, onde justamente na cara do sacerdote, e voltaram a pregar o evangelho. E eles disseram, nós já ameaçamos vocês e tal, vocês não podem fazer isso e tal. E a resposta deles, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eram homens cheios do Espírito Santo. Não estavam batendo, matando a bola com o peito e falando, deixa com nós. Eles estavam cheios do Espírito Santo do Senhor. Na vida e pela vida deles, nós vemos a suficiência de Cristo. Agora sim, homens cheios do Espírito Santo, homens que manifestavam Cristo e não a sua própria humanidade, decaída, querendo assumir o lugar de Cristo. Queridos, esse é o grande ensinamento para nós nesta manhã. Quando olhamos os discípulos de Cristo, ficamos constrangidos com as atitudes deles, mas devemos enxergar as nossas atitudes, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Devemos tratar a nossa autoafirmação, autossuficiência. Devemos dizer para Cristo, Cristo, eis-me aqui, usa a minha vida. Aquele cântico que a gente está acostumado a cantar, quebra a minha vida e faz-a de novo. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles foram totalmente quebrados para depois Deus usar as suas vidas. Talvez eu e você precisemos ser quebrados. A gente tem medo, de dizer isso para Deus, porque as consequências podem ser duríssimas.
não espere ser quebrado, né? Busque ser quebrantado. A gente canta isso, né? Quebrantado. Que nós possamos ser quebrantados diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ao ler esse texto e compreender as implicações na vida daqueles discípulos, percebemos que por muito menos nós deixamos de ser fiéis a Ti. Deixamos de cumprir a Tua vontade, muitas vezes te negamos na forma ou na ausência ou na omissão do que deixamos de fazer, que deveria te honrar. Tua palavra diz, e o Senhor nos diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aqueles discípulos achavam que poderiam fazê-lo com a própria força e foram arrebentados. Também, Senhor, queremos que o Senhor nos ajude a aprender nesta manhã que não podemos fazer nada com a nossa própria força. E que a maneira como nós mostramos isso é através da oração, é através da busca pela Tua presença, pelo Teu poder nas nossas vidas. Que nós não podemos entrar no modo automático da vida cristã, mas todo dia temos que acordar reconhecendo, Senhor, eu preciso de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esta compreensão. Em nome de Jesus, amém, Senhor.